Agora que já sabemos o que são topos e fundos e como identificá-los no gráfico, podemos usá-los para verificar a formação de outras figuras. Nessa aula, veremos as figuras de suporte e resistência. O suporte nada mais é do que uma linha que toca vários fundos. Na maioria das vezes é horizontal, mas também pode ser usada inclinada, que a gente vai ver com detalhes futuramente. E aí, quanto mais fundos são tocados por essa linha, mais forte é o suporte. E essa linha indica que esse local costuma apresentar bastante força compradora, já que por diversas vezes os vendedores tentaram arrastar o preço para baixo dessa linha, mas não conseguiram. E a única coisa que freia a força dos vendedores é uma força compradora maior, certo? Então, um suporte indica um local onde é bem provável que os preços passem a subir, ok? E aqui a gente consegue ver um exemplo real de um suporte aí formado por 3 fundos, certo? 3 fundos indicados pela seta azul e o suporte traçado aí numa reta horizontal azul. Você vê que praticamente coincidem aí horizontalmente os 3 fundos. Já a resistência é ao contrário. Ela é uma linha normalmente horizontal que toca vários topos. Quanto mais topos tocados, mais forte é a resistência. E essa linha indica que esse local costuma apresentar então bastante força vendedora, já que por diversas vezes os compradores tentaram arrastar o preço para cima dessa linha, mas não conseguiram. E a única coisa que freia a força dos compradores é uma força vendedora maior. Então, uma resistência indica um local onde é bem provável que os preços passem a cair. E aqui também, um exemplo real, a gente já pode ver uma resistência bem mais forte, como eu falei, a quantidade de toques indica a força. No exemplo do suporte era de 3 toques, esse tem 5 toques. E você vê que também praticamente coincide aí na linha verde horizontal, essa reta resistência coincide com os 5 pontos exatos onde os preços passaram a cair a partir dali, certo? Coincide aí com 5 topos indicados aí em laranja, ok? E além da quantidade de toques ser importante, a escala de tempo também é. Um suporte ou uma resistência traçada num gráfico semanal, por exemplo, é mais forte do que um traçado no diário. Outra informação super relevante é que quando um suporte é quebrado, ele passa a ser uma resistência. Então aqui a gente consegue ver também um exemplo real de um suporte em azul, certo? Quando teve a quebra dele na linha vermelha tracejada, descendente, a partir do momento ele vira uma resistência e logo em sequência você vê que a resistência realmente teve o seu efeito, na ascendente em azul pontilhada, ela bate na resistência e ela passa a cair, ok? Aqui a gente vê a quebra, então um suporte quebrado vira uma resistência. E quando a resistência é quebrada, ela passa a ser um suporte. E aqui também, como a gente pode ver como exemplo, haviam 2 topos, a gente traçou uma resistência em vermelho, uma reta horizontal. A reta pontilhada azul, a primeira ali, ela rompe aqui, onde indicado, e aí passa a virar um suporte, essa resistência vira um suporte. E aí houve uma correção. No fim da pontilhada em azul, ela passa a cair um pouco ali na pontilhada em vermelho e ela toca exatamente no suporte e volta a subir, ok? Então, na realidade, você pode traçar linhas horizontais que tocam vários fundos e vários topos. E essas linhas serão resistências se estiverem acima do preço atual e suporte se estiverem abaixo. Então, aqui a gente consegue ver uma série de retas horizontais. Elas não estão do começo ao fim do gráfico aí, mas é até a parte pertinente aí onde ela toca topos e fundos. Você consegue ver exatamente onde ela era resistência, onde ela foi quebrada e passou a ser suporte. Praticamente aí em todos os locais onde houve depois aí da quebra e a troca aí, de resistência para suporte, suporte para resistência, houve um teste e o respeito dessa linha, ok? Além disso, quando um suporte é quebrado, a chance de haver uma queda razoável é grande. Então a gente consegue ver aqui um exemplo, certo? Pegando aquele mesmo exemplo, cortando o gráfico aqui, houve a quebra, e aí a gente vê aqui uma queda considerável em seguida da quebra. E já quando uma resistência é quebrada, ou rompida, a chance de haver uma alta razoável é grande.
E também aqui pegando o exemplo, quando houve aí o rompimento da resistência, a gente consegue ver aí uma alta razoável também. Então a forma de usar essas figuras é bem simples. Quando o preço toca, ou testa, né, também que usamos essa expressão, quando o preço toca um suporte, mas não quebra, né, respeita o suporte, então há um sinal de compra. E quando o preço testa uma resistência e respeita, é um sinal de venda, ok? Então aqui pegando um exemplo, primeiro houve uma queda, aí houve um fundo e houve uma alta na sequência, ok? E aí depois houve uma queda e depois também uma leve alta, até então, né, onde a gente pode ver aqui no gráfico. Então houve já dois fundos, então a gente já pode traçar um suporte. E aí a gente define aqui então esses dois fundos e traça o suporte aí, a linha em azul. E a gente vê então um terceiro toque, aí um teste do suporte, e ele foi respeitado. Aqui sim, então a gente já pode usar e fazer um exemplo de um sinal de compra, certo? Então nesse momento aí houve esse teste, ele foi respeitado, indicando aí uma compra, beleza? E aí a gente vê que depois desse teste realmente houve uma belíssima tendência de alta. Então é um belo exemplo aí de como usar um suporte. Ele foi identificado e traçado aí nos dois primeiros toques. No terceiro toque ele foi testado e respeitado, sinal de compra, e houve aí realmente uma belíssima alta em sequência. E no exemplo de congestão, que quando não há uma tendência definida, houve aqui um topo, um fundo, depois um outro topo e um outro fundo, e aí a gente já pode traçar a reta resistência e a reta suporte, certo? Aqui um segundo topo e um segundo fundo, traçamos então as retas. Aqui houve um toque, né, um teste no suporte e não foi quebrado, então isso aqui indica o que? Como a gente acabou de ver, compra, certo? E aí, em um outro momento, houve um outro toque em cima na resistência, indicando venda. Aqui também outro toque indicando venda. Aqui um terceiro toque também indicando venda. E aqui houve um toque intermediário também indicando compra. Então você vê que praticamente todos os toques aí deram sinais que foram confirmados. Então poderiam ter sido aproveitados aí para fazer operações e teriam sido vencedoras aí, apurando o lucro ao final, ok? E agora já podemos começar a usar mais de uma figura ao mesmo tempo. Como já vimos pivôs e suporte e resistência, podemos ver que a formação de um pivô de alta rompendo uma resistência é um sinal forte de alta, e a formação de um pivô de baixa com a quebra de um suporte é um sinal forte de baixa, ok? Então aqui dando um exemplo, a gente vê exatamente um pivô sendo formado, certo? Pela linha pontilhada, pelas linhas pontilhadas, né, azul e vermelha, o teste da resistência, o rompimento da resistência. Aqui, exatamente as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a formação do pivô e a quebra da resistência. E, na sequência, a tendência de alta, aí, um movimento considerável de alta. Para a formação do pivô de baixa no momento de quebra de suporte, seria o equivalente, exatamente igual espelhado para baixo. E na próxima aula, veremos os últimos tipos de figuras formadas pelos topos e fundos, que são as linhas de tendência. Na aula passada, começamos a ver como os topos e fundos formam figuras, vimos suporte e resistência, e nessa aula veremos as linhas de tendência. O nome já indica, né, que essas linhas servem para mostrar então mais claramente uma determinada tendência. Então as linhas de tendência podem ser de alta, também chamada de LTA, né, que é a linha de tendência de alta, ou de baixa, a LTB.
E da mesma forma que a gente traçou suportes e resistências conectando topos e fundos usando retas horizontais, para traçar as linhas de tendência, também traçamos retas conectando topo com topo e fundo com fundo. A diferença é que essas linhas são inclinadas. Então a forma de traçar, como a gente viu, é da mesma forma que os suportes e resistências. E aí unindo topo com topo, se a reta ficar inclinada para baixo, então ela é uma LTB. E se quando a gente conecta os fundos, se a reta for inclinada para cima, é uma LTA. E aqui dando um exemplo, então, a gente tinha um fundo, um topo intermediário e depois um outro fundo. E quando a gente conecta os dois fundos, a reta fica ascendente, então é uma LTA. E aqui na prática, depois que a gente já tinha a LTA com os dois fundos, os dois primeiros fundos ali, a gente vê que ela vai respeitando, tocando aí mais diversas vezes e mostrando claramente aí a tendência de alta, ok? Já a linha de tendência de baixa, a forma de traçar é, a gente tem um topo, um fundo intermediário, um segundo topo, que acaba sendo mais baixo, aí ao traçar a reta unindo esses dois topos, ela fica inclinada para baixo, então é uma LTB. E aí dando um exemplo real, a gente vê os primeiros topos se formando, a gente traça a LTB e depois a gente vê que acontecem várias outras formações de topo aí na LTB, ela é tocada e respeitada e a gente consegue ver então claramente uma tendência de baixa, beleza? E também da mesma forma que suporte e resistência, a força das linhas de tendência é definida pela quantidade de toques nos fundos ou nos topos e também pela escala gráfica, ok? Vimos na aula passada que quando um gráfico está sem tendência, ele fica se movimentando de lado, em zigue-zague, entre um suporte e uma resistência, certo? Sendo o suporte marcado pelos fundos e a resistência marcada pelos topos. E da mesma forma, quando o preço segue uma tendência, ele também se movimenta em zigue-zague, mas agora para cima, se for uma tendência de alta, e para baixo, se for uma tendência de baixa, certo? Nesse caso, esse zigue-zague também costuma ser delimitado por duas retas, só que ao invés de ser um suporte e uma resistência, essas retas são uma linha de tendência e uma outra reta paralela a essa. E essas retas formam uma nova figura que chamamos de canal. Como acabamos de ver, a LTA é traçada conectando os fundos. E aí se traçarmos uma reta paralela acima, buscando conectar os topos, então teremos um canal de alta. E se temos uma LTB traçada conectando os topos e traçamos uma outra reta paralela abaixo dela, buscando conectar os fundos, a gente tem um canal de baixa, beleza? E agora, dando um exemplo para ficar claro, a gente consegue ver exatamente, então, um canal de alta. Então, a gente teve aí uma linha de tendência de baixa conectando os fundos. E aí, a gente traçou uma reta paralela acima dessa linha de tendência de alta, conectando os topos. Então, a gente vê aí a formação do canal de alta. E é assim que ele foi traçado. Já no canal de baixa, é exatamente o contrário. A gente vê aí a linha de tendência de baixa sendo traçada aí unindo os topos e a gente traça uma reta paralela abaixo dela, unindo aí os fundos. Então, foi assim que foi traçado o canal de baixa e a gente consegue ver claramente o respeito aí do preço caminhando em zigue-zague dentro do canal. Também da mesma forma que suportes e resistências, as LTAs e LTBs podem ser testadas. Se forem quebradas, há um forte indício de fim de tendência, podendo haver o início de uma congestão ou até uma reversão, a depender de como os novos topos e fundos se comportam. Mas, se elas são testadas e respeitadas, há um forte indício de continuidade da tendência e provavelmente o preço se movimentará até o fim do canal. E essa é a melhor forma de usar as figuras de linha de tendência junto com os canais, usando como sinal de compra na linha inferior, quando testada e respeitada, e um sinal de venda na linha superior, também quando testada e respeitada. Não é necessário usar os pivôs nesse caso, porque já há uma tendência definida que a gente vai aproveitar, beleza? E aqui um exemplo, então,
usando o canal de alta. Então, primeiro a gente teve que ter os dois fundos ascendentes, a gente traça a LTA, a gente traça a reta paralela acima dela, conectando os topos, ok? E aí, avançando no gráfico, aqui, circulado em verde, a gente vê um teste da LTA, certo? Foi respeitado, então sinal de compra. Havendo a compra aqui, a gente vê que foi uma operação bem sucedida, ela sobe até esse topo, testa e respeita, então é um sinal de venda, então também poderia ser vendido aqui nesse ponto, e também foi visto como bem sucedido porque ela desce a partir desse ponto e cai aqui até o próximo fundo, onde ele também testa e respeita, indicando um sinal de compra, e o preço continua a subir dentro do canal, também mostrando aí uma operação bem sucedida. E no caso do canal de baixa, idem, a gente tem os dois primeiros topos descendentes, certo? A gente traça então uma linha de tendência de baixa, traça uma reta paralela abaixo dela, conecta os fundos, então a gente já tem um canal de baixa. E aí aqui, nesse ponto, a gente vê um teste na linha no canal, certo? Na linha inferior, foi respeitado, então indica compra. O preço realmente subiu, então foi bem sucedido, ela tocou aqui na linha superior, respeitou, então sinal de venda. Tocou aqui na linha inferior, respeitou, subiu, também respeitou, e aí voltou a cair. Então, foi possível ver claramente todos os toques respeitados e o movimento em sequência de fato ocorreu. Se fossem feitas operações aqui, comprando, vendendo, teria sucesso em todas elas nesse exemplo aqui, ok? E aqui também um último teste também respeitado, e muito provavelmente o gráfico continuou subindo a partir daqui, até testar novamente aí a LTB. E a próxima aula apresenta exemplos práticos de como aplicar tudo que a gente viu até agora. E agora aqui, dando um exemplo prático aí de tudo que a gente viu, considerando, vamos pegar Petrobras, ok? Então vamos lá, aqui a gente consegue ver claramente um topo muito forte, certo? Aqui um fundo, aqui um outro topo, aqui poderia ser um fundinho menor, né? Aqui um topo, ok? Então a gente consegue ver topo, 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 descendente, fundo, fundo, descendente, tendência de baixa. Aqui voltando, seria uma leve congestão aqui, né? Uma pequena tendência de baixa, depois emendando uma tendência de alta aqui menor, aqui uma tendência de alta bem maior, certo? Aqui sim, pronto, aqui uma tendência de alta, ótimo. A gente consegue ver fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, topos e fundos ascendentes, ok? Então, questão de topos e fundos, como identificar e a disposição deles aí vendo tendência, a gente consegue ver. Então, também formação de pivô. Vamos alternar aqui para o de linha, que fica muito mais claro. Então, deixa eu ver um pivô aqui. Ó. Esse foi um pivô lindo, certo? Alta, fundo, rompeu, teve uma alta. Aqui, ó, pivô lindo, ó. Caiu, voltou, subiu, teve uma alta incrível. Na verdade, teve um pivô aqui primeiro, certo? Esse movimento, depois teve outro pivô aqui, aí outro pivô aqui, e na baixa também aqui um pivô aqui, certo? Outro pivô aqui, voltando aqui para o candle, vamos ver a questão de linhas de tendência, ok? Na alta aqui estava muito legal, vamos pegar aqui, ó, para traçar retas sem limite aqui, né? Você clica, ó. Óbvio que elas não são perfeitas, ó, mas você vê que aí você ajusta um pouquinho. Então ele está tocando praticamente tudo aqui. Ele toca aqui também em vários pontos. Ele toca aqui. Aí aqui ele já rompeu, né? Perdeu.
Então aqui uma linha de tendência de alta pegando os fundos. Se você quiser pegar uma linha de tendência de baixa, aqui tinha uma mais suave. Aqui, ó. Aqui. Pronto, aqui, ó. Ele tocou aqui algumas vezes, né? Então você consegue traçar. Aqui, ó. Aqui já daria para traçar, mas aqui perfeitamente. E aqui você vê que ele respeita certinho, toca, volta, ok? Suporte, vamos ver onde é que teve um suporte legal aqui. Aqui foi um... Deixa eu ver se... aqui não era exatamente uma resistência, mas tinha um topo. E aí depois aqui, ó, ele teve esse fundo. Aqui a gente já consegue traçar uma linha, certo? Considerando esse topo e esse fundo. E aí você vê que aqui ele não respeita tanto, né? Apesar de ter caído um pouco, depois ele volta. Aqui ele respeita muito, aqui ele respeita, certo? Então seria... começou meio que como uma resistência, depois virou suporte. E aí também quando ele foi rompido, um abraço. Então suporte, vamos ver aqui, exemplo de resistência. Vamos alterar o que eu falei de força de suporte e resistência aí em outras escalas de gráfico. Aqui teve, ó. Aqui foi um bom exemplo. Uma resistência, ok? Aqui, ó. Certo? Teve toque aqui, aqui, teste, toque. Ok? Aqui bem próximo, aqui 3 vezes. Só aqui que ele rompeu. Rompeu, subiu bastante, teve uma leve correção, mas aí foi embora, né? Então foi um belo movimento aqui, apesar de ter tido uma correção logo na sequência. Teve o rompimento e depois foi embora também aqui um pivô, certo? Então isso no gráfico semanal. Se a gente volta no diário, ó, eu nem vi que ele estava aqui, mas você viu que ele sofreu, que ele serviu muito forte como suporte aqui para essa barra que foi gigante, tentou romper, respeitou aqui, né, força compradora, suporte e voltou. Acabou depois perdendo, mas nesse candle aqui foi muito expressiva aí a marca do suporte para ele, ok? Ver se teve outras ocorrências aqui no gráfico diário. Ó, aqui lindamente, ó, vários toques e várias respeitadas que ele deu, ok? Aqui ele acabou rompendo e realmente teve uma forte movimentação. Aqui também, na hora que ele foi rompido, uma forte movimentação e assim por diante, né? Você vê que ou ele respeita ou normalmente tem uma forte movimentação quando rompe. E a gente já falou de linha de tendência, né? Agora vamos falar de canal. Então a gente pega aqui retas paralelas. Então, Então aqui a gente consegue ver perfeito aí um canal de alta, certo? Os preços ficaram se movimentando aqui dentro, testando aí muito bem os limites superiores e inferiores. Sempre que batia em um ele repicava, batia em outro ele corrigia, né? Enfim, aqui idem, teria provavelmente um canal de baixa. Vamos fazer, olha lá, tocando e respeitando. Aqui também provavelmente seria um canal de alta. Aí, ó, outro canal de alta, certo? Respeitando aqui principalmente o limite inferior várias vezes e o limite superior algumas vezes também, ó, toca, ele cai, toca, ele cai, ok? E a próxima aula apresenta um exercício para você praticar tudo que aprendeu nas últimas 3 aulas. Identificar topos e fundos, traçar suportes e resistências, traçar linhas de tendência e canais. E, o mais importante, procurar identificar sinais de entrada e saída de operações tais como formação de pivôs, teste de suporte em resistências e teste de linhas de tendência.